Fala pessoal, Marcelo, Papo de Sardinha. Falar um pouco do como é que foi meu mês e como é que foi minha semana e como é que tem sido o meu dia e como é que eu tenho conseguido sobreviver num mercado tão complicado, um mercado tão difícil que tem sido esses últimos dias. Tivemos uma sexta-feira muito boa, uma segunda-feira maravilhosa, que foram 2 dias que, aliás, foram os únicos 2 dias no mês que eu vi tendência, tá? O resto, eu vou mostrar já o gráfico, mostrar meu resultado. O resto foi tudo bate-volta, mercado não respeitando, o mercado não aceitando sua análise. E aí eu consegui, aí como é que eu consegui fazer um bom resultado mesmo com tudo isso? Eu fiz uma leitura sempre muito por região e micro-regiões, na verdade. E aí rompia aquelas micro-regiões, eu esperava confirmar essas micro-regiões. Sempre média móvel a favor da tendência, sempre com acima da VWAP, rompimento de VWAP. Esses rompimentos me ajudaram muito. E aí foi um mercado difícil, e aí um mercado de poucos pontos. Ontem eu até, peguei aquele movimento forte às 4h40, e aí eu operei no rompimento, e aí ele na verdade ele rompeu forte por uma notícia que teve política, e aí eu acabei pegando uma boa grana. Tive quarta-feira um momento extremamente difícil que eu relatei no outro vídeo, que foi a questão lá da falta de luz. Aquele dia foi, extremamente complicado, extremamente difícil. Aquele dia foi um dia que eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser entregue, meu resultado. E aí como foi um dia difícil. E aí a gente reforça a tese de que para dar errado só basta um dia, né? Ou alguns minutos. Para dar certo demora um pouco mais. Mas a gente tem que aprender a conviver com esse mercado. O mercado, ele é assim, é gerenciamento de risco. Não colocou stop, a culpa não é do mercado. O mercado foi contra você, a culpa não é do mercado. O mercado não está nem aí para se você colocou stop, se você não colocou stop, se você analisou certo, analisou errado, se você dormiu bem ou dormiu mal. O mercado não está nem aí. O mercado, ele está ali para fazer o trabalho dele. Aliás, os grandes players não estão nem aí para 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos. Essa história na minha opinião, essa história de que ele vai lá buscar o seu contrato, eu acho que é balela. Então, assim, é um mercado que a gente tem que aprender a conviver, principalmente o índice. O índice ele é muito volátil, ele é muito difícil, ele é muito complicado. Mas ele tem alguns atenuantes que eu curto, por exemplo, que é a questão de... eu acho que ele tem muito a ver com as minhas origens. Eu falo muito, a minha origem no mercado financeiro, ela vem proveniente de ações. Então, o Infut, ele tem essa característica de proveniente de ações. Então, porque tem lá Petrobras, tem a Vale e aí por diante. Então, eu acho que eu tenho essa facilidade maior de operar o índice do que o dólar por conta dessa minha origem no mercado financeiro lá atrás, lá em 2005, que foi proveniente de ações. Mas o mercado não está fácil, o mercado não está simples, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho tirado leite de pedra. Hoje, 28/10, R$2.008. Hoje, inclusive, eu fiz uma única operação. A operação minha foi ontem, foi isso aqui, Eu operei esse rompimento aqui, Só que eu dei, nesse mesmo momento que eu entrei aqui, teve uma notícia. Então, enfim, acabei surfando a onda da notícia e acabou dando muito certo. Foi ontem, tá? Às 4h40 da tarde. Exatamente quando eu operei o rompimento. Aí a minha análise, as minhas análises, ela está exatamente baseada nisso aqui, Ajuste,
esses rompimentos aqui já tá fora do eixo, porque eu parei, ó, que eu, enfim, já tinha parado cedo. Ó, rompimento, tá vendo? Rompimento, confirma, tem que confirmar. Não confirmou, não entra. Confirma, ó, aqui, ó, confirmou, acima da VWAP, acima das médias. Cara, simples. Eu não tô fazendo muito, e claro, muita paciência, né? Eu tô tendo muita cautela nas entradas e às vezes é que eu perco. E eu não tenho, e não é uma virtude minha muito grande a paciência, não. Eu sou um cara muito impaciente. E aí o mercado financeiro está me exigindo muito essa paciência, está me exigindo muito que eu tenha muita paciência nas entradas. Então eu peguei, hoje por exemplo, peguei 185 pontos. Cara, eu entrei simplesmente nesse rompimento. Cara, eu tava com um alvo de 150 pontos. Cara, saí um pouco depois, mas parei também. Como eu botei no story, eu me dei ao luxo de parar e não ter que continuar no mercado, porque eu já estava cansado, foi uma semana cansativa. E aí eu tenho aí ainda tem a semana que vem, tem a segunda-feira para fechar o mês. E aí outra coisa que eu quero dizer para vocês. Cara, você já ouviu falar que eu falei muito isso no story meu lá no Instagram, que o mercado ele tem um dia que ele vai te dar muita grana e tem um dia que ele vai te tirar muita grana. E aí eu tenho aprendido isso, tô falando eu, Marcelo, tá? Eu aprendi isso até num cara que escreveu isso pra mim, e aí, cara, fez muito sentido isso pra mim. E aí eu falei até isso falei, cara, eu não ensino, eu sempre aprendo e repasso a minha vida, o meu dia a dia, para que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi ou que aprendam com os meus acertos. E aí ele falou uma coisa que é verdade. Tem dia que o mercado ele tá sujeito a te tirar a grana. Então ele não está respeitando as suas entradas, ele está volátil, ele é falso rompimento, ele fala que vai no ajuste, ele mostra que vai nos ajustes e não vai no ajuste. E aí, assim, eu estou aprendendo a lidar com isso. E como é que eu tenho controlado primeiro, essa falta de paciência? Eu tenho lutado contra isso, tá? Eu tenho uma mínima aqui, ó, só preciso máximo aqui, perdão, máximo aqui, mínimo aqui. Porque como é que eu tenho lutado contra isso? Cara, é uma luta diária. É uma luta contra a minha impaciência, é uma luta contra a minha natureza, que é ser um cara mais ágil, mais objetivo, e aí, cara, tá me fazendo esperar. Trade de ajuste é um trade que tem me ajudado muito aqui, ó, ele sempre tem ido no ajuste, ou ele rompe, ou ele bate como suporte ou resistência, e isso tem sido um balizador muito grande para mim. Então muita atenção aqui, por exemplo, ele bateu 2 vezes hoje, ó. Aqui ele ameaçou romper, outro ponto importante, aqui é o ajuste, ameaçou romper. Esse aqui, se eu tivesse entrado, talvez eu tinha me dado mal, porque eu confirmei o ajuste, tá vendo? Confirmei o rompimento. Olha que interessante aqui, ó. Esse aqui era um trade que eu tinha feito. Primeiro fechou, o segundo confirmou, eu teria entrado. Talvez tinha pego esse aqui, ó, 95 pontos. Mas talvez na esperança de entrar mais ponto, eu teria tomado tudo. Olha isso aqui, ó. E aí a outra pergunta que me fazem com muita frequência, quantos pontos, e aí responder nessa pergunta aqui, quantos pontos eu busco de alvo? Cara, eu não busco ponto, na verdade, eu busco ficar positivo. Porque, cara, por exemplo, esse aqui era um trader que eu entrei, tá? Esse aqui, ó, ele poderia ter me dado 690 pontos. Cara, eu tava cansado, eu tava exausto, eu tive uma semana difícil, eu não iria entrar hoje no mercado financeiro. Cara, resolvi deixar o trailing stop, break-even aqui, rolar. Ele foi lá, pegou e acabou. Então, assim, sempre, às vezes, esse aqui seria um que, por exemplo, eu ia tentar sair o mais breve possível, porque
vi que ele começou a mudar mudar a direção dele, aí você consegue olhar isso muito bem no gráfico de 2 minutos, que é onde ele começa a reverter fácil, ou seja, ele está indo numa direção para o alto e daqui a pouco ele começa a mostrar a tendência contrária, começa a vir um gráfico vermelho, aí eu começo a sair. E aí aí é aquela história, fazer várias operações ou fazer uma assertiva. Eu faço uma com movimento alto e faço as outras com movimento menor. Cara, depende do mercado, depende muito do mercado, depende do dia, depende do mercado. Tem dado certo, tem operado com muita paciência, lutado contra mim mesmo, a minha luta é diária. Às vezes eu acordo e aí eu tô bem, às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô sonolento, e às vezes tudo isso acontece com todo mundo. E aí alguns dias vai me exigir um pouco mais, outros vai me exigir um pouco menos, e aí eu tenho sempre tentado buscar a concentração extrema para que eu consiga sair com resultado. Até aqui eu tive loss, tá? Aí é outro detalhe, outra coisa que tem feito uma baita diferença, estopei curto, ó, R$500 para um saldo de 2.000, perfeito, operações, resumo, aqui ó, tá vendo aqui ó, máximo declínio foi 43, máximo de trade a 3, 144, não foi muita coisa, prejuízo bruto, então é isso, stop curto, aceitar que aquele não tá para você e vamos embora. Segunda-feira eu ainda estou decidindo como é que vai ser. Se o mercado repetir após o primeiro turno, que foi uma tendência maravilhosa de alta, eu vou treinar e vou seguir e vou tentar arrancar o máximo de ponto. Se ele tiver como ontem, como hoje, tá vendo aqui, é uma tendência muito lateral, muito errático, talvez eu nem entre, talvez eu feche como tá e segue a vida. Mas é isso, o mês não acabou. Segunda-feira tiver ruim, eu vou me dar folga, vou descansar, vou me preparar para novembro. O difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter no topo. Porque chegar lá você vai lutar. Só que quando você chega no topo, você acaba cansando e relaxando. Se manter no topo é difícil. Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, deixa um comentário. Esse é o meu recado da semana. Tenha um bom final de semana, vote com consciência. Fui!